Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes Que é o Jaire. e hoje estamos aqui para falar sobre o filme do Superman que finalmente estreou. Eu sei que muita gente está com expectativa muito alta, como eu, e estamos aqui para dar uma nossa pequena análise sobre o filme, mas podem ficar tranquilos que não iremos soltar spoiler. Mas antes de dar nossa continuidade, não deixem de curtir, não deixem de comentar no final do vídeo, não deixem de compartilhar. E para a galera que está me vendo, galera que está nos vendo pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e receber as notificações de novos, galera. E outra coisa que muita gente não está percebendo e precisamos avisar, que agora se você quiser se tornar membro do canal, você pode conseguir isso um valor simples, um valor a partir de R$ 5, em que você vai ter alguns benefícios e que logo, justamente nesse mês, iremos soltar vídeos para quem é membro do canal, beleza? Então assina que vai ter muita coisa bacana. Mas antes de eu dar continuidade, também precisamos agradecer a galera do Multicine por nos ter dado essa oportunidade de ter assistido o filme do Superman na estreia. Eu confesso a vocês que eu pensava que ia ser no dia 10, mas me surpreendeu. Foi rolando 8, acho que muita gente estava louca, ansiosa para assistir esse filme. Mas finalmente tivemos a oportunidade e eu creio que muita gente vai assistir. As salas estão lotadas, eu entendo, porque desde que foi anunciado ano passado tem essa expectativa e muita gente vai assistir. Pode assistir nessa semana, na próxima semana, pelo que o mês inteiro todinho irá falar sobre o filme de Superman até quando chegar o dia do filme do Quarteto Fantástico. Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que tem, para a gente falar sobre o filme do Superman, acho que eu preciso pontuar três situações. Uma, isso é de fato que desde que Superman foi criado, muita gente, principalmente a galera que curte quadrinhos, que lê quadrinhos, que já acompanhou alguns filmes do Superman desde 1977, sabe que sempre foi um filme difícil. Justamente por ser o Superman, pela importância do personagem, por da forma como foi criada, da representatividade, eu acho que é da mesma forma que é em relação ao Capitão América. Claro, há uma responsabilidade em cima maior do que o próprio Capitão América em relação ao Superman, porque querendo não ser poderoso. Outro ponto foi a questão do próprio James Gunn, assimilando que a gente ia ver um lado mais participativo do lado humano do próprio Superman. E ele fala isso, que o Superman é aquele símbolo de esperança que todo mundo precisa e que está de volta novamente nas salas dos cinemas. E uma terceira pontuação que eu preciso acrescentar aqui nesse vídeo, que o filme demonstra perfeitamente aquele ditado que eu já conheço há alguns anos. Entender uma realidade não significa aceitá-la. Então, assim, a gente saímos do cinema e a gente estava conversando na volta para casa que, infelizmente, vai ser um filme que haverá críticas. Eu creio que muita gente estava nessa expectativa de como é que o próprio James Gunn iria assumir essa responsabilidade. Muita gente já estava criticando a questão do lado cômico, do lado humano, de vários aspectos, de muito personagem dentro do filme, e a gente vai perceber isso com o passar do tempo. Para quem for assistir o filme, vai ver isso. Eu confesso para vocês que tinha uma certa preocupação de houver uma desorganização, mas nessa parte fica um pouco tranquilo. Vai haver os motivos da forma de tudo se originalizou, mas eu acho que a minha primeira crítica é só uma opinião minha. Acho que a primeira crítica isso vai depender da galera meio que conservadora que realmente conhece Superman mais do que eu. Ou então, se não há importância, também vai ser compreensível para mim de não ter contado a origem, a questão do Superman, de todo aquele começo que a gente vive, a questão do Capitão América, do Homem-Aranha. Eu queria saber como é que o James Gunn iria recontar novamente essa história, né? E a gente vê isso no começo do filme. Não é questão de mostrando, né? Da mostra de como ele. Não foi mostrado de como ele veio, e toda essa parte. Mas é só uma pontuação minha. Mas eu confesso para vocês que o James Gunn ele não saiu da sombra do que ele tinha feito com Guardiões da Galáxia e nem com o próprio Esquadrão Suicida 2. A gente vê um Superman mais humano, a gente vê
um Superman ao ponto de a gente se incomodar um pouco pelo comportamento dele. Eu creio que também muita gente estava nessa questão do próprio Clark e o Superman. Não sei se o Jair concorda comigo, mas eu vi muito mais uma sessão em relação dentro do Superman do que o Clark. Não houve uma igualdade entre os dois. Eu acho que ele quis trabalhar muito dessa questão da simbologia do Superman. É, pronto, o que o Ronaldo falou sobre essa crítica do Gunn, o Gunn realmente, como o Ronaldo disse, ele colocou muito da vibe dele, trazer dos Guardiões e também do Esquadrão Suicida muito para esse filme do Superman. Talvez para algumas pessoas isso já fosse um pouco claro demais, né? Então deve ser por isso que muita gente criticou, e muita gente criticou a partir do trailer, né? A partir do trailer a pessoa já criticou bastante, até eu mesmo, quando eu vi, já fiquei um pouco assim, mas eu dei uma oportunidade. E assim, eu acho que o Gunn, eu falei até para o Ronaldo, se não tiver cuidado, ele vai acabar tornando todo o universo novo da DC muito espalhafatoso. Então, assim, ele não pode colocar esse lado cômico sempre que ele acha que é legal em todos os filmes que ele acha que é cabível. Não vai, ele não pode fazer isso, certo? Eu gostei muito eu gostei das cenas de luta, de ação, achei que foi muito bem colocadas. Eu achei que foi bacana as lutas. A relação dele com o Krypton ainda é bacana, assim, e tal. Ainda é um estágio inicial. De acordo com o Gunn, o Superman já está há 2 anos na ativa, certo? E como o Ronaldo falou, ele não tem essa questão, ele não recontou a origem, então meio que esse pulo do tempo, ele meio que conseguiu contar algumas coisas que aconteceram nesse meio tempo, e aí, então, beleza, bacana, então não preciso recontar, eu posso usar esse fator, esse salto, né, esse pulo do gato para preencher algumas lacunas, né? Eu acho que uma das coisas que vai incomodar muito é justamente essa nova visão do Superman, do Gunn, em relação ao planeta natal deles, certo? Né? Claro que eu não vou falar muito mais, então isso eu acho que vai atrapalhar, vai incomodar muita gente. E uma coisa que eu acho bacana é o lado humano, né? Vamos lá. Esse lado humano é muito complicado, porque, como o Ronaldo disse, eu não vi muita coisa do Clark, né? O Clark é pouquíssimo. Eu acho que o Gunn poderia ter trabalhado um pouquinho mais, sabe? Eu acho que se quisesse trabalhar o lado humano, ele tinha que trabalhar o Clark, entendeu? O Superman é o lado em que ele é o lado acima do ser humano. Poxa, eu tô assim, beleza, não tô dizendo que é o lado arrogante, mas cara, os problemas humanos não são para mim. Inclusive é isso que muitos autores que trabalham com o Superman, né, os mais conhecidos, entenderam. O Clark é o lado humano, é o lado do Superman de entender a humanidade. E o Superman é justamente o lado de consertar a humanidade, né? Consertar, vamos dizer assim, ajudar a humanidade, né? Naquilo que estão falhando. Então, eu acho que o Gunn poderia ter trabalhado melhor nisso, mas no geral não é um filme ruim, certo? Mas está longe de ser o melhor do Superman, certo? Tá longe de ser. Eu acho que, na minha opinião, não sei se o Ronaldo vai concordar, não chega tão perto do filme do Christopher Reeve, não, do primeiro, não chega, certo? Infelizmente, esse lado do Gunn de colocar lado cômico, sempre que ele acha conveniente, cara, isso atrapalha muito, entendeu? Então, o meu medo é que realmente ele coloque isso nos próximos filmes, e sem colocar isso no Batman, o cara vai dar um tiro tão grande no pé, porque no Superman o pessoal meio que releva um pouco, agora no Batman não. O que é que tu acha? Cara, eu acho que tem um ponto muito importante. Justamente, eu acho que deveria haver essa separação entre o Clark e o Superman. Seja a questão desse lado humano, como tu tinha falado no vídeo, que tem coisas do dia a dia do ser humano que o próprio Superman ele precisaria fazer uma separação. Então a gente vê muito mais um Superman fragilizado do que como a gente tinha visto a questão do Clark Kent. Quando você
apresenta o Clark Kent e o Superman, você vê uma diferença. Você Exato. pega o próprio Clark, o cara é um cara desorganizado, é um cara. Claro, ele tenta manter a questão da inteligência dele, você sabe que é um ser inteligente e tal, mas você vê um cara espalhafatoso, desorganizado, meio tímido, bagunçado, Desajustado, não é? desajustado. Por isso, essas características fez muito bem no filme de 77. Não foi a questão do Superman, fez da forma como ele foi trabalhado, da forma como foi executado. Então, é uma nova forma de James Gunn? A gente vê, ele simplesmente ele não tratou, ele tratou de uma forma original, mas pode ser que esse original pode vir uma chuva de críticas para o comportamento, a gente vê a questão do lado cômico, porque a gente nunca imaginou um Superman meio lado cômico, você vê o lado dark cômico, Exato. poucas vezes, justamente essa comunicação entre ele e a Lois. Eu gostei da Lois, eu gosto da atitude dela, da forma inicial, da forma como ela foi apresentada, da forma como ela foi se encaixada, da forma de ela não ser uma pessoa dos padrões em relação à questão do relacionamento, mas tudo aconteceu de uma forma tudo rápida. Mas eu entendo a posição do próprio James Gunn de não querer trazer de não trazer um pouco da origem dele, se a gente já colocando ele como Superman, já colocando tudo. E assim, e outro ponto que eu achei interessante da forma como ele tratou o Lex Luthor. Ah, isso eu também. Isso é um bom, porque a gente sabe que desde os primeiros filmes a gente entende um pouco da inveja do Lex Luthor, a gente muitas vezes entende das ações. O Lex Luthor sempre foi aquele tipo de personagem, não importa da forma como vou fazer, mas o importante é que o objetivo seja concluído. É. Então a gente vai ver um cara muito manipulativo, um cara que toma certas ações, toma certas decisões que apenas para inflamar mais o ego, e ele demonstra perfeitamente o roteiro em si da forma da inveja que o próprio Lex Luthor vê com o Superman. Porque quando aparece o Superman na Terra, o próprio James Gunn, perdão, o próprio Lex Luthor se sente limitado. Que ele quer quebrar isso, ele quer quebrar isso, ele vai até as últimas, vai ao extremo, é o capaz de ser inteligente. Isso mostra o quanto ele é inteligente, o Lex Luthor. Uhum. Então, assim, da forma como é trabalhada, é interessante sim. E outra coisa que eu preciso pontuar também é a Sociedade da Justiça, que apareceu no filme. Cara, em certos momentos do filme, eu ri do Guy Gardner. Eu não curto muito o Guy Gardner, mas em certos momentos eu ri. Eu já estava até comentando com uma cenazinha do próprio do Guy Gardner em uma certa situação. Eu gosto, eu acho que poderia ter aproveitado um pouco mais sim, mas eu entendo, acho que muita gente vai entender da forma como ele foi aparecer no filme, do tempo que é colocado dentro do filme, isso vai ficar ao critério de cada um. Mas é interessante, principalmente a questão do Senhor Incrível, da Mulher Gavião, não, para mim nem cheira nem fede, eu acho Eu acho que foi mal trabalhada. mal trabalhado, eu acho que chama atenção propriamente Senhor Incrível e com Lanterna Verde. Sim, gente, assim, não merece. Eu não sei se você já concorda comigo. Eu vou dar até minha pontuação final e ele termina. A minha colocação final. Mas, assim, é um filme que haverá críticas, sim. Eu acho que justamente de não haver essa separação numa medida correta, numa medida certa em relação ao Clark e Superman, outro, esse fazer com que o Superman ainda, o cara inseguro, o cara que tem medo, o cara que tem medo de errar. Isso mostra, né? Isso vai mostrar perfeitamente no filme, mas é normal. Não sei se é normal, né? Mas se a gente vê pela HQ, aquela HQ Grande Desastre, que muita gente elogia, você vai entender aonde o ponto que eu quero chegar. Tem uma pegada assim do Snyder. Muita gente estava se perguntando se ia ter racha do Snyder dentro do filme. Tem sim. Pode ser que muita gente negue, mas tem sim. Eu acho que para quem entende, para quem assistiu o filme de 2013 e agora vai haver comparações, porque o próprio Zack Snyder quis trabalhar esse lado humano e eu elogiei muito na época. Eu não sei se fazer isso novamente iria funcionar, mas fica a critério de cada um. Mas não é um filme que merece o 10, infelizmente. Valeu a pena esperar para mim? Valeu sim. Mas eu preciso ser honesto, eu preciso ser justo com vocês, que
Sim, ao início. Pode ser que ele trabalhe um pouco mais esse lado. Eu acho que é o tipo. Da mesma forma como eu vejo a série do Demolidor. Eu acho que a Disney cometeu erros, cometeu falhas, mas é bom. Mas eu creio que na segunda oportunidade, quando fazer um filme novamente de Superman, não pode cometer essas falhas. Não podem. Quanto mais minuciosamente fazer de uma forma correta, melhor ainda. Então há uma responsabilidade maior ainda. O James Gunn sabe disso. Porque logo, logo vai ter Quarteto Fantástico. E eu não entendo como funciona a questão de lançar, a questão do marketing, da produção e tal. Há uma expectativa sim para o trabalho de James Gunn, porque teve renome justamente por causa do Guardiões da Galáxia. Mas eu acho que ele precisa sair um pouco disso. Precisa sair um pouco disso. Poxa, a Marvel é isso aqui e a DC é isso aqui. E aí precisa sair um pouco disso. Para quem realmente quiser, assistam. Eu creio que muita gente está criticando. Assistam primeiro para ter seu próprio critério, para ter sua própria opinião. Não vá muito carro de revisão. Pode ser que alguns reviews façam sentido e outros não, mas o mais importante é ter sua própria opinião dentro do filme. O filme é bom, o filme te emociona em algumas situações, eu fiquei um pouco, justamente a questão do Clark com a família dele, com a família de criação dele, é muito emocionante. Tem algumas inverdades dentro da história? Tem, mas eu acho, por exemplo, eu tenho que elogiar a questão do Lex Luthor. É muito, isso mostra o comportamento quando o ser humano ele tem um ego mexido, quando realmente fere o ego dele. Então, o Lex Luthor trabalha isso, você vê do início até o fim que ele tinha um objetivo de massacrar o Superman, não importava de que forma. Mas eu acho que outro ponto, outra coisa que eu preciso também pontuar foi o Krypton. Eu acho que curtiu o Krypton. Muita gente criticava. E outra, galera. A galera. É, é o último ponto que eu vou citar no filme. Eu creio que tem muitas coisas, mas futuramente a gente vai colocar aqui. Eu sei que a galera tá muito criticando a Supergirl. A atriz. Cara, é linda demais. Eu achei muito, muito linda. Eu tô esperando também, próximo ano, o filme, eu tô esperando. E também eu espero que seja bom. Mas eu quero ver como é que vai ser a abordagem. Assim, galera, mas quem tiver a oportunidade, assista o filme do Superman. Vale a pena sim. Mas você, querendo ou não, a expectativa vai ter que se diminuir um pouco. Porque você vai entender o motivo da gente falar de todos os pontos que colocamos aqui dentro do vídeo, porque se a gente fosse acrescentar vai ser quase meia hora, mas assim, assistam, dê uma oportunidade sim. Eu acho que é um novo começo da DC, a gente precisa se acostumar com isso, não sei como é que vai ser o futuro, mas é o início. Na mesma, eu acho que não é tão simples como antigamente. Sente a questão do filme de Superman. Você vai haverá comparações e o James Gunn, desde que deu os primeiros passos, desde que colocou suas ideias para frente, ele sabia perfeitamente disso. Então, assim, é normal que haverá crítica sim. Pouca gente vai achar que é um filme nota 10 e eu vou compreender, vou respeitar. Agora, dizer que tudo é ruim, tudo não funciona, tudo não presta, aí eu acho já uma certa injustiça. Mas é a minha colocação final sobre isso. Então, assistam. Para finalizar aqui, como o Ronaldo falou, vai ter gente. Os filmes do Gunn é aquela coisa, é 8 e 80. Ou você gosta ou você não gosta. Então, como o Ronaldo falou, o filme não é de todo ruim. Tem pontos realmente que precisam ser melhorados. Eu acho que o Gunn é aquela coisa, dependendo das críticas, se ele souber como realmente compreender, né, receber as críticas, e com certeza vai melhorar nos próximos, certo? Porque realmente ele tem um trabalho, ele tem um ouro nas mãos, ele tem que realmente lapidar esse ouro, né? Um diamante no caso, né? Ele tem que saber lapidar para realmente construir, realmente reerguer os filmes da DC, né? Então, cara, a questão do luto eu gostei muito, para mim foi um dos pontos fortes do filme. Eu gostei muito da abordagem dele, realmente aquele cara que a gente queria que aparecesse nos filmes. Grande, não vou dizer o Nimes, mas o antagonista do Super-Homem. O clipe tá legal também, a relação dele e tudo mais. Tem algumas participações especiais, né? Para quem for assistir, vocês vão entender. É rápido, mas é interessante. Então, assim, galera, como falei, o Gunn ele fez um trabalho aceitável nesse filme, na minha opinião.
mas aí precisa ter uma abordagem diferente nos outros filmes que ele for fazer. Mas eu ia te fazer uma pergunta, esperar um pouco mais. Eu esperava um pouco mais. Eu também esperava um pouco mais. Tô sendo honesto com vocês. O Jair sabe o quanto eu estava ansioso pelo Superman. Todo dia a gente conversava. Eu conversava com a galera do Multicine. Qualquer pessoa que estava próxima de mim, eu falava do filme do Superman. Eu confesso, eu esperava um pouco mais. Como eu falei, haverá críticas que para mim vão ser justas, sim. Eu não posso simplesmente radicalizar todo, achar que o cara não entende, porque tem pessoas que funcionam dessa forma, mas eu esperava um pouco mais. Mas assim, é a opinião de cada um e tal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa opinião, certo? Eu sei que é mais de 20 minutos, mas realmente a gente é sincero no que a gente fala. E mais uma vez a gente agradece ao Nicolas, a todo o pessoal do Multicine também, beleza? A gente vai deixar aqui o contato deles aqui embaixo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui de opinião. Valeu, Beleza? pessoal. Até Valeu. mais.